Por que que acontece quando a gente começa a ignorar ali uma pessoa, uma situação que foi tóxica, aquela pessoa vem pra trás da gente? Porque assim, a maioria do ser humano, ele tá envolvido no campo da vaidade, né? Tá envolvido no campo da vaidade ali. E quando você transborda demais, o que acontece quando você transborda demais? Você sufoca o outro, né? E naturalmente o outro vai se defender e vai se afastar ali. E também pelo campo da vaidade, ele ou ela vai se achar a última bolacha do pacote, né? Então quanto mais você tá ali ó, sufocando a pessoa, naturalmente a tendência é a pessoa não, a pessoa se afastar, né? E quando você vira a chavinha, lucro, e não vai mais, muitas vezes o alimento daqueles miasmas, daquela pessoa, né, que se esbaldavam com a tua doação de energia não pura, mas desesperada, né, em pânico e carente, tudo isso é miásmico, é alimento distorcido, né, alimentando os miasmas daquela pessoa. Aí de repente você vira a chavinha. Você não alimenta mais aqueles miasmas. O que vai acontecer? Eles vão sentir fome. E eles vão vir atrás do alimento que era tão gostoso e precioso para eles. É nesse momento que acontece a quebra do vínculo que existe? É o início, né? É o grande início. Porque aí, nesse caso, aí pode acontecer o quê? Pode haver esse primeiro virar de chave, e a pessoa começa a olhar para o outro lado, ela não alimenta mais aquele miasma ali desse tipo de relação tóxica, né? É por isso que muitos, abrindo um parênteses, é por isso que muitos casais brigam tanto. E se separam e voltam. E se separam e voltam. Aí a gente vai entrar no que eu ia explicar agora. Se separa e volta. Por quê? Quando separa, cada um vai para um lado, tô bem resolvido, tô bem resolvido. Os bichinhos miásmicos que se alimentam das discussões, do estresse, do confronto, começam a cutucar ambos. Aí volta de novo. E aí a consciência da pessoa, mas a consciência mais consciente da pessoa, isso não tá certo, isso não é o caminho, isso aqui a gente só tá se machucando, aí cada um vai para um lado de novo. Aí vem o miasma de novo, aí volta de novo. Aí fica nesse, né, ioiô. Até haver uma expansão muito profunda dentro da pessoa que ela não retorne mais. E aí essa expansão dela vai gerar uma explosão de luz dentro dela, onde aqueles miasmas não vão ter mais poder sobre a razão dela, definitiva. E aí realmente a separação ali. Isso só pode ser feito a partir do mergulho interno. Sempre. Por isso que é falado, quando você estiver numa dor, especialmente relacionamento, ou alguma coisa assim, não foge do luto, não foge da dor, porque é nesse momento que você vai de frente com os miasmas, com as dores ali, às vezes não só daquela vida, né? Mas de uma transcendentalidade ali, coisas que você traz de muito tempo. Então, para se quebrar determinados padrões, não só falando de relacionamento afetivo, mas de tudo, você tem que mergulhar na causa raiz que desencadeia aquilo. Não tem jeito, tá? Então, se tá num processo de luto, seja um luto de um parente que desencarnou, um amor que, né, foi embora, você tem que mergulhar dentro daquilo. Grita se tiver que gritar, esperneia se tiver que espernear. Não resiste ao processo, porque se você tenta camuflar aquilo, se você tenta remediar aquilo de uma forma meio superficial, você vai ser engolido pelos miasmas de novo, né? Pelos alimentos ali internos teu mesmo ali, de sombra, e de espírito obsessor que se alimenta do, né, de todo aquele padrão ali tóxico. No livro de Telos, Mestre Adama, ele fala sobre a relação do uso das substâncias e esses espíritos que ficam ali por trás e que causam todo um drama mental. Sim. Que às vezes não é o maior problema não é nem a substância, mas sim esses espíritos que geram ali uma maior procura, uma ansiedade. Sim. Então, expandindo isso que você explicou, seria a mesma questão? A mesma coisa. Você mergulha dentro de você e você transcende aquelas influências, né? Porque assim, na Terra, todo mundo vai passar por algum tipo de influência, né? E aí vem da tua força interna mesmo.
É por isso que Jesus falava, conhece a ti mesmo, né? Conhece a tua própria sombra, mergulha na tua própria dor. Porque é aí que você vai ter as chavinhas para você não ser influenciado por espírito obsessor, por miasma e mesmo por outras pessoas, né? Que são facilmente manipuláveis, né? Ali uma pessoa chega e manipula ela ali porque ela não tem uma autoridade própria sobre ela mesma, ela não tem uma personalidade dentro dela formada, ela não tem o próprio pensamento dela ali embasado nas ideias dela mesma, que qualquer pessoa vai conduzi-la de alguma forma ali, né? É o que eu falo sempre também aqui. Eu não quero que as pessoas tenham o que eu falo como a verdade absoluta. Antes de tudo, quando eu ensino uma coisa, eu quero que a pessoa passe o filtro dela ali, né? E eu prefiro que um dia, se for o caso, ela se afaste de mim ou dos sementes, alguma coisa assim, mas acreditando nela do que desacreditando delas mesmas, né? Porque desacreditar de você mesmo é a pior coisa. Né? E quando há negação da pessoa em relação a esses padrões, a essas sombras que ela precisa curar, e qual é o caminho que essa pessoa vai ser direcionada? Tem duas formas aí. Uma, é ela mesma procurar, né, se melhorar, ter a consciência de que ela está se sabotando e ela procurar ajuda, socorro, me ajuda que eu estou me sabotando, preciso, né? Ou em algum momento, o próprio espírito dela, o próprio eu dela vai encurralar ela numa situação que vai ser impossível ela não ter que olhar para aquilo dali, né? Então, como diz o ditado, no frigir dos ovos, você vai evoluir. Custe o que custar, você vai evoluir. Então, você pode só antecipar o teu processo de evolução e, né, diminuir as dores que você tem que passar, né? Ou adiantar mais ainda o seu sofrimento ali, startar para deixar para mais para longe do seu sofrimento. Uma hora você vai ter que corrigir o que você tem que corrigir, não tem o que fazer. Uma hora você vai ter que corrigir. Dentro desse processo, você citou uma coisa que eu já percebia em alguns casais, que é a despersonificação. Algumas pessoas elas se juntam, seja um relacionamento amoroso ou amizade, enfim. Naquela dança de conquistar a pessoa vai perdendo a sua personalidade. Vai dar treta isso aí. O que você pode dizer sobre isso e o que você pode trazer de recomendação para essas pessoas? Vai dar treta. E isso aí acontece porque a gente vai lá para a infância, do 0 ao 7, 7 e 14. Isso sempre acontece porque tem um trauma nesse momento aí. Dessa vida, nessa vida ou de outra. Né? Então, do 0 ao 7, 7 e 14, mas especialmente do 0 ao 7 é quando os pilares, né, estão se formando na personalidade ali. A psicologia fala muito disso. É quando você está, né, começando a se entender como pessoa. Né? E ali certamente não teve um pilar bem construído do teu próprio eu, né? De quem você é. Né? Não teve um pilar construído acerca do que é o amor e como que você tem que receber o amor, né? E aí a maioria das pessoas elas se anulam para ter o amor do outro, elas se despersonificam completamente para ter o amor do outro, e por isso que sempre há a decepção e a dor é tremenda depois, né? Porque elas se anularam, deixaram de ser elas mesmas, deixaram de procurar os sonhos dela para viver o sonho do outro. Daqui a pouco o outro dá-lhe um pé no bumbum e aí acabou, você tá sem um pilar ali, né? Porque você colocou sua vida na mão do outro. Né? Então, dentro de um relacionamento, você não esquecer jamais das tuas prioridades, né? Porque eu sempre gosto de falar, como eu já falei em aula, do movimento elíptico, né? Então, um casal, ele é um casal, mas o A tem a vida dele. O B tem a vida dele. Então, eles saem juntos no dia ali, cada um vai fazendo aquele movimento elíptico, cada um vai para um dia, você vai ter suas experiências aqui de um lado, ele vai ter as experiências ou ela do outro lado, e lá no final do dia eles se encontram. Né? Seja para uma noite de amor, seja para sair juntos, seja para alguma coisa. Mas é importante, ainda que vocês sejam um casal, que já morem juntos, assim, vocês terem o dia de vocês fazendo as coisas de vocês. Ai, Neva, então quer dizer que não é bom fazer as coisas juntos? Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando para você não esquecer as tuas prioridades, as tuas coisas, né? Nossa, preciso sair ali.
né? Preciso resolver minhas coisas. Você ter a tua autonomia, né? Para você ir fazer suas coisas assim, sem aquela dependência do outro lado. Claro que tem dias, não, vamos comigo, é gostoso, mas o que eu quero falar isso não pode ser um hábito contínuo. Você tem que ter tua liberdade, você tem que fazer tuas coisas ali, você tem que ter tua autonomia, você tem que ter a tua vida, você tem que ter tuas escolhas, você tem que ter a tua individualidade. Senão, se aquele outro, aquela outra vai embora, lascou pra você. Entendido? Entendido. Muito bom. Salve Gratidão. Deus. Salve Gratidão. Deus.